Aos 70, ignoraram-na no asilo, até que este poema viralizou. Bem-vindo de volta e aproveite a história. O mundo parou de girar para Fátima quando sua filha a deixou na comunidade de aposentados Pinheiros Sussurrantes com 2 malas e uma promessa de visitar todos os domingos. Aos 70 anos, Fátima se viu repentinamente invisível. Funcionários passavam sem reconhecer suas perguntas. Outros residentes a excluíam de seus círculos sociais e até mesmo o zelador parecia não notar quando ela acenava. Com suas mãos artríticas agarrando seu amado diário, Fátima se retirou para a solidão de seu pequeno quarto, onde décadas de poesia não publicada preenchiam caderno após caderno. O dia em que Fátima chegou aos Pinheiros Sussurrantes amanheceu ensolarado, mas para ela as nuvens eram densas e pesadas. Sua filha, Mariana, a acompanhou até a recepção com um sorriso tenso que mal disfarçava sua culpa. "É temporário, mãe", garantiu, enquanto a recepcionista digitava informações no computador sem sequer levantar os olhos. "Só até terminarmos a reforma do apartamento. 3 meses, no máximo." Fátima assentiu em silêncio. Conhecia bem aquela mentira. Sabia que o apartamento não estava em reforma. Sabia que sua presença havia se tornado um fardo para a filha e o genro. Sabia que temporário significava para sempre naquele contexto. Mas o que poderia fazer? Seu corpo já não cooperava como antes. E morar sozinha tornara-se arriscado após a queda que resultou em uma fratura no quadril 6 meses atrás. "Dona Fátima!" A voz da recepcionista soou impaciente, como se não fosse a primeira tentativa de chamar sua atenção. "Pode assinar aqui, por favor, e aqui também. Este é o regulamento da casa, que a senhora deve ler com atenção." Fátima pegou a caneta com dedos trêmulos e assinou seu nome nos campos indicados. Sua caligrafia, antes elegante e firme, resultado de décadas lecionando português para crianças da 5ª série, agora tremia no papel como folhas ao vento. A recepcionista recolheu os papéis sem conferir as assinaturas e entregou um chaveiro com o número 307. "Cecília vai levar a senhora até o quarto", disse, já voltando sua atenção para o computador. Fátima olhou para a funcionária jovem, que aguardava alguns passos atrás, com um olhar entediado e o celular na mão. As despedidas foram breves e dolorosas. Mariana prometeu voltar no domingo, beijou-a na testa e partiu apressada, como quem foge de um incêndio. Fátima observou a filha desaparecer pela porta de entrada e sentiu um aperto no peito. Era oficial. Aos 70 anos, após uma vida dedicada à família e à educação, ela havia se tornado dispensável. Seguiu Cecília pelos corredores do Pinheiros Sussurrantes em silêncio. O lugar não era ruim. As paredes em tons pastéis tentavam criar uma atmosfera acolhedora. Havia plantas nos cantos estratégicos e uma música ambiente suave. Mas havia também aquele cheiro característico de instituições. Uma mistura de desinfetante, comida industrial e medicamentos. O cheiro da última parada. "Este é seu quarto", anunciou Cecília, abrindo a porta 307. "O banheiro é ali. O armário tem espaço suficiente para suas coisas. O jantar é servido às 6. Alguma dúvida?" Fátima tinha dezenas de perguntas, mas a expressão impaciente da jovem a desencorajou. "Não, obrigada", murmurou. "Ótimo. Qualquer coisa é só apertar aquele botão vermelho." Cecília apontou para um dispositivo na parede próxima à cama e saiu, fechando a porta. Fátima ficou parada no meio do quarto, suas 2 malas como monumentos à sua nova condição. Respirou fundo, sentindo o ar pesado encher seus pulmões. As lágrimas ameaçaram vir, mas ela as conteve. Não choraria, nunca fora de chorar, mesmo nas piores situações. Nem quando Francisco, seu marido, faleceu há 8 anos. Nem quando seu filho caçula anunciou que se mudaria para o Canadá. Nem agora.
Com movimentos lentos e metódicos, começou a desfazer as malas. Roupas no armário, medicamentos na gaveta da cômoda, porta-retratos na mesinha, seus livros favoritos na prateleira vazia. E, por último, retirou seus tesouros mais preciosos. 7 cadernos encadernados em couro sintético, cada um representando uma década de sua vida, preenchidos com poemas que nunca mostrara a ninguém, nem mesmo a Francisco. Sentou-se na cama, que rangeu sob seu peso, e abriu o caderno mais recente. Passou os dedos pelas páginas, sentindo o relevo das palavras escritas. A poesia sempre fora seu refúgio, desde menina. Um talento que manteve escondido, primeiro por timidez, depois por falta de tempo e, finalmente, por hábito. Agora, esses cadernos eram as únicas testemunhas de sua voz interior, de seus sonhos não realizados, de sua alma. Durante sua primeira semana nos Pinheiros Sussurrantes, Fátima tentou se adaptar à rotina. Acordava cedo, como sempre fizera, arrumava-se com cuidado e ia para o refeitório para o café da manhã. Sentava-se em mesas vazias e observava os outros residentes interagirem. Alguns formavam grupos animados, outros permaneciam isolados como ela. Tentou iniciar conversas algumas vezes, mas as respostas foram educadamente breves, encerrando qualquer possibilidade de conexão. Os funcionários não eram diferentes. Quando Fátima se aproximava do balcão de enfermagem para perguntar sobre atividades ou horários, era recebida com olhares impacientes. "Está tudo no manual que recebeu", foi a resposta mais comum, embora o tal manual tivesse apenas informações básicas. Foi durante essa primeira semana que Fátima descobriu que sua vizinha de quarto era uma ex-professora universitária que, agora, lutava contra a perda de memória. Gabriela Nunes tinha sido catedrática de literatura brasileira na USP por 3 décadas, antes que o Alzheimer começasse a apagar lentamente sua brilhante mente. Apesar da condição de Gabriela, Fátima notava como os funcionários a tratavam com respeito, trazendo-lhe seu chá favorito e chamando-a de professora. O contraste com seu próprio tratamento plantou uma semente de determinação em Fátima. Ela também fora educadora. Talvez não uma acadêmica renomada, mas uma professora primária que moldou gerações de crianças do bairro da Liberdade, em São Paulo. Uma professora que carregava uma paixão secreta por palavras, abandonada por obrigações familiares. Agora, com nada além de tempo e memórias, decidiu ressuscitar seu sonho esquecido. Uma tarde, enquanto organizava seus pertences, Fátima encontrou uma foto antiga. Ela, aos 20 e poucos anos, sorrindo timidamente, segurando um livro de poemas de Cecília Meirelles. A jovem, naquela foto, tinha sonhos de publicar seus próprios versos um dia, de compartilhar sua visão do mundo através da poesia. O que aquela jovem diria se visse o que Fátima se tornara? Uma senhora invisível, com cadernos de poesias escondidos, como segredos vergonhosos. Naquela noite, Fátima escreveu seu primeiro poema em 3 décadas. As palavras fluíram como um rio represado que finalmente encontra uma abertura. Escreveu sobre a invisibilidade, sobre como as pessoas olhavam através dela como se fosse feita de vidro. Escreveu até que seus dedos doessem e suas pálpebras pesassem. E quando finalmente adormeceu, foi com uma sensação que não sentia há muito tempo. Propósito. O Centro de Aposentados organizava shows de talentos mensais que Fátima observava da última fileira. Anúncios coloridos espalhados pelos murais convidavam os residentes a mostrar seus talentos e compartilhar suas paixões. Mas quando Fátima hesitantemente abordou a diretora de atividades para participar do próximo evento, a mulher mal levantou os olhos de sua prancheta antes de dispensar seu pedido, alegando que o programa já estava completo. "Talvez E o próximo mês", disse a diretora, num tom que deixava claro que não haveria próximo mês para Fátima. "Temos muitos residentes talentosos, sabe?
Precisamos dar oportunidade a todos. Fátima voltou para seu quarto, sentindo o peso da rejeição. Observou pela janela os prédios de São Paulo, a cidade que sempre amara, agora parecendo distante e inacessível de sua nova prisão. Fechou os olhos e lembrou-se de quando caminhava pelo centro, admirando a arquitetura misturada, sentindo a energia vibrante das ruas. Agora, suas caminhadas se limitavam aos jardins cercados dos pinheiros sussurrantes. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. A persistência silenciosa de Fátima chamou a atenção de Nicolas, o jovem trabalhador da cozinha que entregava as refeições noturnas. Notando que ela estava sempre escrevendo, ele perguntou sobre seu trabalho. Surpreendida com seu interesse, Fátima hesitantemente compartilhou um poema. Nicolas, cujo avô lhe ensinara a apreciar poesia, ficou genuinamente comovido e a encorajou a continuar escrevendo. A senhora escreve como meu avô falava, disse ele, após ler um dos poemas de Fátima. Ele também fazia poesia, sabe? Nunca publicou nada, mas recitava para nós nos domingos, depois do almoço. O rosto jovem de Nicolas se iluminou com a lembrança. Era um rapaz bonito, de ascendência italiana, com olhos expressivos e um sorriso fácil. Trabalhava no Pinheiros Sussurrantes para pagar a faculdade de gastronomia e, diferentemente dos outros funcionários, parecia genuinamente gostar dos idosos. Seu avô ainda está vivo? Perguntou Fátima, guardando cuidadosamente o caderno. O sorriso de Nicolas desapareceu. Não, faleceu há 2 anos. Câncer. Fátima assentiu em silêncio. Conhecia bem o peso daquela perda. Ele deixou os poemas? Deixou sim, em cadernos muito parecidos com os seus. Minha avó guarda como tesouro. Aquela conversa simples criou um vínculo entre eles. Nos dias seguintes, Nicolas começou a passar alguns minutos extras no quarto de Fátima durante suas entregas, ouvindo seus novos poemas ou simplesmente conversando sobre literatura. Para Fátima, aqueles momentos eram raios de luz em dias cinzentos. Sua amizade floresceu ao longo da primavera, à medida que Fátima encontrava sua voz fortalecida por ter apenas uma pessoa que acreditava em seu talento. Nicolas começou a trazer livros de poesia contemporânea que pegava emprestados da biblioteca da faculdade, expandindo os horizontes de Fátima além dos clássicos que conhecia tão bem. A poesia mudou desde que a senhora parou de escrever, explicou ele, mostrando-lhe coletâneas de poetas modernos. Hoje, as pessoas escrevem com mais liberdade, sem tantas regras. Fátima estudou os novos estilos com interesse. Algumas abordagens lhe pareciam estranhas demais, mas outras ressoavam profundamente. Começou a experimentar em seus próprios versos, mesclando sua formação clássica com elementos contemporâneos, encontrando uma voz que era simultaneamente antiga e nova. 6 semanas após sua chegada, Fátima participou de uma reunião comunitária, onde os residentes discutiam problemas com a instalação. Quando levantou a mão para falar sobre o aquecimento inconsistente nos quartos, o administrador a ignorou repetidamente, até que outra residente, Valquíria, apontou enfaticamente que a nova senhora está tentando falar há 10 minutos. Esse momento de defesa criou uma aliança inesperada entre Fátima e a geralmente distante Valquíria, que a convidou para participar de seu jogo de cartas semanal. Valquíria Ribeiro era uma figura marcante nos Pinheiros Sussurrantes. Alta, elegante e de personalidade forte, aos 82 anos ainda se vestia impecavelmente todos os dias, com maquiagem perfeita e joias discretas. Fora juíza de direito,
uma das primeiras mulheres a alcançar tal posição no Tribunal de São Paulo, e mantinha a postura autoritária que desenvolvera nos tribunais. Não suporto injustiças, disse ela a Fátima, enquanto caminhavam juntas, de volta aos seus quartos após a reunião. E o modo como aquele administrador ignorou você foi simplesmente inaceitável. Fátima agradeceu timidamente. Não estou acostumada a chamar a atenção, confessou. Valquíria parou e olhou diretamente para ela. Bem, está na hora de se acostumar, querida. Nesta idade, se não levantarmos nossa voz, ninguém nos ouvirá. Seus olhos astutos estudaram Fátima por um momento. Você parece inteligente. Joga canasta? Assim, Fátima foi introduzida ao grupo de cartas de Valquíria, que se reunia todas as quintas-feiras à tarde na sala de jogos. O grupo era composto por Valquíria, duas ex-enfermeiras aposentadas chamadas Olga e Paula, e um antigo contador chamado Raimundo. Para surpresa de Fátima, foram acolhedores e interessados em sua história. Professora primária, que maravilha! Exclamou Olga, enquanto embaralhava as cartas com destreza impressionante para seus 78 anos. Sempre admirei quem trabalha com crianças. É preciso ter paciência de santa. E você escreve poesia? Perguntou Raimundo, ajustando seus óculos de armação grossa. Minha esposa adorava poesia. Lembro-me de como ficava emocionada com Carlos Drummond de Andrade. Pela primeira vez, desde que chegara aos Pinheiros Sussurrantes, Fátima sentiu-se verdadeiramente vista. Aquelas pessoas não a estavam tratando como um móvel antigo que ninguém sabe onde colocar, mas como um ser humano com história, talentos e algo a oferecer. Era uma sensação tão boa que quase doía. Terminaram o jogo tarde, Valquíria e Raimundo ganhando por uma margem considerável. E Fátima voltou ao seu quarto com o coração mais leve. Encontrou Nicolas esperando com sua bandeja de jantar. Estava preocupado, disse ele sorrindo ao vê-la. A senhora nunca se atrasa para o jantar. Estava jogando cartas, respondeu Fátima, sem conseguir conter o sorriso. Com a doutora Valquíria e seus amigos. As sobrancelhas de Nicolas se ergueram em surpresa. A doutora Valquíria. Nossa, isso é impressionante. Ela é conhecida por ser seletiva. Acho que ela gostou de mim, disse Fátima, sentindo uma pontada de orgulho. Naquela noite, antes de dormir, Fátima escreveu um poema sobre amizades, tardias, sobre como nunca é tarde demais para encontrar conexões significativas. Pela primeira vez em semanas, dormiu sem sonhar com abandono. Os dias que se seguiram trouxeram uma mudança sutil, mas significativa na vida de Fátima. Nas refeições, agora se sentava com o grupo de Valquíria, envolvendo-se em conversas animadas sobre política, literatura e memórias compartilhadas. Nas tardes em que não jogavam cartas, frequentemente se encontravam na sala de leitura, onde Fátima, às vezes, lia seus poemas em voz baixa para o pequeno círculo. Você tem talento, Fátima, declarou Valquíria após uma dessas leituras. Não entendo por que nunca publicou nada. Fátima deu de ombros, sentindo o velho embaraço. Nunca pensei que fosse bom o suficiente. Além disso, tinha o trabalho, as crianças, a casa. Ah, a velha história da mulher que sacrifica seus talentos pelo lar. Valquíria balançou a cabeça. Conheço bem. Não tive filhos exatamente, e por isso, sabia que teria que escolher entre a carreira e a maternidade, e escolhi a carreira. Não me arrependo das minhas escolhas, disse Fátima suavemente. Amei ser mãe. Amei ensinar. Só gostaria de ter encontrado um equilíbrio. Nunca é tarde, interveio Olga, apertando gentilmente a mão de Fátima. Você está escrevendo agora, não está? E nós estamos aqui para ouvir. Essas palavras permaneceram com Fátima enquanto ela caminhava pelos jardins aquela tarde. Nunca é tarde. Talvez fosse verdade.
Talvez aos 70 anos ainda pudesse encontrar sua voz, mesmo que apenas dentro dos muros dos pinheiros sussurrantes. Esse pensamento ocupava sua mente quando ela tropeçou, literalmente, em Saulo, o jardineiro. Um homem forte de meia-idade que cuidava dos jardins com dedicação visível. Ele a segurou pelo braço, impedindo sua queda. "Cuidado, dona", disse ele, com um sotaque nordestino carregado. "A senhora está bem?" "Sim, sim, obrigada", respondeu. Fátima, embaraçada, estava distraída. "Acontece com todos nós", sorriu ele, voltando-se para as roseiras que estava podando. Fátima hesitou, em vez de seguir seu caminho. "As rosas estão lindas este ano." "Estão mesmo", concordou Saulo, obviamente satisfeito com o elogio ao seu trabalho. "São da variedade perfume de mulher. Gosto delas porque resistem bem ao clima de São Paulo." "Você parece conhecer muito sobre jardinagem", observou Fátima. "Aprendi com meu pai lá no Ceará", explicou Saulo. "Ele dizia que quem entende de plantas entende de gente. Ambos precisam de atenção, paciência e água fresca." Fátima riu, deliciada com a comparação. "Ele parece ter sido um homem sábio." O mais sábio que conheci", assentiu Saulo. Fez uma pausa e então, com um gesto decisivo, cortou uma rosa perfeitamente aberta e a estendeu para Fátima. "Para a senhora, para alegrar seu quarto." O gesto inesperado tocou Fátima profundamente. Aceitou a flor com um sorriso genuíno. "Obrigada. Realmente vai alegrar meu dia." Voltou para seu quarto com a rosa, colocando-a em um copo com água, o mais próximo de um vaso que conseguiu encontrar. Era um presente simples, mas significativo. Alguém havia notado sua existência o suficiente para querer alegrar seu dia. Naquela noite, Fátima teve outra surpresa. Durante o jantar, a senhora Teresa, diretora de atividades que antes a dispensara, abordou sua mesa. "Dona Fátima", começou ela, com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Soube que a senhora escreve poesia." Fátima olhou para Valquíria, suspeitando que a amiga tivesse algo a ver com essa súbita mudança de atitude. Valquíria apenas ergueu as sobrancelhas, fingindo inocência. "Sim, escrevo", respondeu Fátima cautelosamente. "Bem, estamos organizando um evento cultural no mês que vem e gostaríamos muito que a senhora participasse. Talvez lendo alguns de seus poemas." A senhora Teresa falava como se estivesse oferecendo um grande favor. Fátima sentiu uma mistura de emoções. Validação por ser finalmente convidada, mas também ressentimento por ter sido ignorada anteriormente. Antes que pudesse responder, Valquíria interveio. "Fátima estará encantada em participar, Teresa", disse ela, em seu tom de juíza que não admitia contradição. "Contanto que tenha um bom espaço no programa, claro. Seus poemas merecem ser devidamente apresentados." A senhora Teresa engoliu em seco, claramente intimidada por Valquíria. Claro. Podemos abrir o evento com as leituras dela." "No que? Perfeito", sorriu Valquíria. "Agora, se nos der licença, estamos no meio do jantar." Quando a diretora se afastou, Fátima olhou para sua amiga com uma mistura de gratidão e espanto. "O que você fez?" "Apenas mencionei ao Dr. Ricardo que temos uma poetisa talentosa entre nós que está sendo negligenciada pela administração", respondeu Valquíria com um sorriso astuto. "O doutor Ricardo, como você talvez não saiba, é sobrinho do proprietário deste estabelecimento." Fátima não sabia se ria ou se preocupava. "Você é terrível, Valquíria." "Sou prática, querida. Aprendi nos tribunais que um pouco de pressão, no lugar certo, faz maravilhas." Ela pegou sua taça de água e a ergueu em um brinde. "A sua estreia poética." O resto da mesa se juntou ao brinde e Fátima sentiu uma onda de calor se espalhar pelo peito. Talvez nunca fosse tarde demais, afinal, começa a primavera.
E Fátima estabeleceu um pequeno círculo de amigos que apreciavam sua sabedoria tranquila e humor gentil. Através de conversas com seus novos companheiros, ela descobre que muitos residentes se sentem igualmente ignorados. Fátima começa a escrever poemas sobre suas experiências coletivas, capturando a dignidade, os medos e as esperanças das pessoas em seus anos finais. Em seu quarto, tarde da noite, Fátima revisava seus cadernos, selecionando poemas para o evento cultural que aconteceria em 2 semanas. A tarefa era mais difícil do que imaginara. Expor seus escritos mais íntimos para um público, mesmo que pequeno, a deixava vulnerável de uma forma que nunca experimentara. Seu mais novo poema estava na mesa, ainda inacabado. Falava sobre a invisibilidade da velhice, sobre como as pessoas olhavam através dos idosos como se fossem fantasmas. Era honesto, talvez brutalmente honesto, e Fátima se perguntava se teria coragem de lê-lo em voz alta. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Nicholas trazendo uma xícara de chá que não estava no cardápio. Camomila com um toque de mel, explicou ele, colocando a xícara na mesa. A senhora parecia tensa no jantar. Fátima sorriu, tocada pela gentileza. Estou escolhendo poemas para o evento, explicou. É mais difícil do que pensei. Nicholas olhou para os cadernos espalhados. Posso ver o que a senhora está considerando? Hesitante, Fátima mostrou suas seleções. Nicholas leu com atenção, ocasionalmente assentindo ou sorrindo. Quando terminou, apontou para o poema inacabado. E este? Perguntou. Ainda não está pronto, disse Fátima, tentando cobri-lo. Posso ler mesmo assim? Após um momento de hesitação, ela assentiu. Nicholas leu o poema lentamente, sua expressão mudando à medida que absorvia as palavras. Quando terminou, havia uma seriedade em seus olhos que Fátima raramente via. A senhora precisa ler este, disse ele firmemente. É o mais poderoso de todos. Não sei, Nicholas, é muito exposto. Exatamente por isso, insistiu ele. As pessoas precisam ouvir. Não apenas os residentes, mas a administração, os funcionários, todos nós. Ele fez uma pausa, parecendo constrangido. Inclusive eu. Às vezes, nós, os jovens, não percebemos como tratamos os mais velhos. Este poema faz a gente ver. Suas palavras tocaram Fátima profundamente. Você acha mesmo? Absoluta certeza. Ele sorriu encorajadoramente. A senhora sempre foi professora, não é? Continue ensinando, só que agora com sua poesia. Quando Nicholas sugeriu que ela criasse um blog simples para compartilhar seu trabalho, Fátima inicialmente riu da ideia, acreditando que ninguém se interessaria pelas divagações de uma mulher idosa. Blog? Eu mal sei ligar um computador, Nicholas, protestou ela. Eu posso ajudar, ofereceu ele. É mais fácil do que a senhora pensa, e existem muitas pessoas que se identificariam com seus poemas. Fátima hesitou. A ideia de expor seus escritos para além das paredes dos pinheiros sussurrantes era assustadora, mas havia algo tentador na possibilidade de se conectar com outros, de fazer sua voz ser ouvida após décadas de silêncio. Eu vou pensar, prometeu, sem real intenção de aceitar. No entanto, a semente havia sido plantada. Nos dias seguintes, Fátima se pegou imaginando como seria ter leitores de verdade, pessoas que não a conheciam pessoalmente, mas que poderiam encontrar consolo ou inspiração em suas palavras. A ideia crescia nela como um broto teimoso rompendo através do asfalto. Dias após aquela conversa, Fátima surpreendeu Nicholas com uma decisão. Acho que gostaria de tentar esse negócio de blog, anunciou durante a entrega do jantar. O rosto do jovem se iluminou. Sério? Isso é ótimo, dona Fátima. Podemos começar amanhã mesmo.
durante meu intervalo. Com a assistência paciente de Nicholas durante seus intervalos, Fátima aprendeu a navegar em um laptop e criou Versos do Ocaso, um blog simples onde postava poemas semanalmente. Por 2 meses, seus únicos seguidores eram Nicholas e Valquíria, que imprimia cópias para compartilhar com seus amigos. Fátima continuou escrevendo, encontrando propósito nessa saída criativa, mesmo sem uma ampla audiência. Foi preciso várias tentativas para Fátima entender o básico de computação. Seus dedos, agora curvados pela artrite, pareciam desajeitados no teclado, e os termos técnicos soavam como um idioma estrangeiro para ela. Mas Nicholas era um professor paciente, e aos poucos, Fátima foi se familiarizando com o mundo digital. Veja, não é tão difícil, encorajou Nicholas, enquanto mostrava a ela como fazer login no blog. A senhora já escreveu a parte mais difícil, os poemas, o resto é só técnica. Com o tempo, Fátima ganhou confiança suficiente para gerenciar o blog sozinha, embora ainda pedisse ajuda ocasionalmente. O ritual de sentar-se à noite, depois que a maioria dos residentes já havia se recolhido, para digitar cuidadosamente seus poemas mais recentes, tornou-se um prazer inesperado. Era como enviar garrafas ao mar, sem saber se alguém as encontraria, mas sentindo a satisfação de fazer o lançamento. Valquíria, fiel à sua natureza prática, assumiu o papel de divulgadora não oficial dos Versos do Ocaso. Além de imprimir os poemas para seus amigos nos pinheiros sussurrantes, ela enviava os links para uma extensa rede de contatos que mantivera após a aposentadoria. Minha sobrinha neta disse que seus poemas são profundos, informou Valquíria. Um dia, pronunciando a palavra como se fosse um termo técnico. Ela é professora de literatura na PUC. Diz que vai compartilhar com seus alunos. Fátima sentiu um rubor de prazer. A ideia de jovens estudantes lendo suas palavras era simultaneamente aterrorizante e emocionante. A rotina de Fátima havia mudado completamente em apenas alguns meses. De uma residente invisível, tornara-se uma figura respeitada nos pinheiros sussurrantes. Seu círculo de amizades crescia gradualmente, com residentes que antes mal notavam sua existência, agora parando nos corredores para comentar seus poemas. O evento cultural, inicialmente uma fonte de ansiedade, tornou-se um marco em sua nova vida. Vestida com seu melhor conjunto, um vestido azul marinho que guardava para ocasiões especiais, Fátima se posicionou no pequeno palco da sala de recreação e, com voz inicialmente trêmula que ganhou força a cada verso, leu seu poema sobre a invisibilidade da velhice. Quando terminou, o silêncio foi absoluto por alguns segundos, antes que a sala explodisse em aplausos. Viu lágrimas nos olhos de alguns residentes e notou que mesmo funcionários que normalmente pareciam entediados estavam visivelmente tocados. Você deu voz a todos nós, disse-lhe um senhor que Fátima conhecia apenas de vista, apertando sua mão após a apresentação. Disse exatamente o que sentimos, mas não conseguimos expressar. Foi uma noite de celebração para Fátima. Pela primeira vez, desde que chegara aos pinheiros sussurrantes, sentiu que pertencia verdadeiramente àquele lugar. Não como uma hóspede indesejada, mas como alguém com valor e propósito. O blog Versos do Ocaso continuava crescendo lentamente. De 10 seguidores passou para 20, depois 30. Não era muito, mas para Fátima cada novo leitor representava uma conexão, uma validação de que suas palavras importavam. Tudo muda quando o proprietário do centro de aposentados, uma figura corporativa distante, anuncia uma visita iminente. A equipe se apressa para melhorar as aparências, consertando repentinamente problemas de manutenção ignorados há muito tempo e organizando novas atividades.
Durante essa agitação, a diretora de atividades aborda Fátima, desesperadamente buscando mais conteúdo para o boletim informativo do centro. Dona Fátima, a senhora Teresa abordou-a uma manhã, enquanto ela tomava café com seus amigos. Havia um sorriso nervoso em seu rosto que imediatamente colocou Fátima em alerta. "Podemos conversar um minuto?" Trocando olhares significativos com Valquíria, Fátima seguiu a diretora até um canto mais privado do refeitório. "Como a senhora deve saber, o Dr. Castro, proprietário da Rede Pinheiros, virá na próxima semana para uma inspeção", começou Teresa, torcendo as mãos ansiosamente. "Estamos preparando uma edição especial do boletim informativo para mostrar como nossos residentes são ativos e felizes aqui." Fátima assentiu, esperando que ela continuasse. "Bem, pensei que talvez, considerando o sucesso de sua apresentação no evento cultural, a senhora poderia contribuir com um poema para o boletim." Os olhos de Teresa praticamente imploravam. "Algo positivo sobre a vida aqui, talvez?" A ironia da situação não escapou a Fátima. Após meses sendo ignorada, agora sua poesia era subitamente valiosa. Não por seu mérito, mas como ferramenta de relações públicas. Sentiu uma pontada de ressentimento, mas também uma estranha sensação de poder. "Tenho vários poemas", respondeu calmamente. "Mas não sei se algum deles tem o tom que você está procurando." O rosto de Teresa caiu. "Oh, entendo." Ela fez uma pausa, claramente recalculando sua abordagem. "Talvez a senhora pudesse escrever algo novo para a ocasião? Seria uma grande ajuda, e tenho certeza que o Dr. Castro ficaria impressionado com seu talento." Fátima pensou em dizer não. Pensou em explicar a Teresa o quão ofensivo era ser valorizada apenas quando conveniente para a administração. Mas então, uma ideia diferente surgiu em sua mente. Talvez esta fosse uma oportunidade, não apenas para ela, mas para todos os residentes cujas vozes eram sistematicamente ignoradas. "Vou ver o que posso fazer", respondeu finalmente. De volta à mesa, relatou a conversa aos amigos. "Típico", bufou Valquíria. "Agora eles precisam de você. Então, de repente, você existe." "Não sei se deveria ajudá-los", confessou Fátima. "Parece comprometedor." "Ou estratégico", sugeriu Raimundo, ajustando seus óculos. "Você poderia usar essa plataforma para dizer algo importante, algo que o próprio dono precise ouvir." A ideia ressoou com Fátima. Naquela tarde, fechou-se em seu quarto e começou a escrever. O poema que emergiu não era uma crítica aberta aos pinheiros sussurrantes, mas também não era o testemunho positivo que Teresa claramente esperava. Era uma reflexão honesta sobre envelhecer com dignidade, sobre ser visto e valorizado, sobre como instituições poderiam ser lugares de crescimento contínuo em vez de salas de espera para a morte. Quando terminou, releu o poema várias vezes, ajustando palavras e frases até sentir que havia acertado o tom. Assertivo sem ser agressivo, sincero sem ser amargo. Intitulou-o Invisível, mas Vendo, e o entregou a Teresa na manhã seguinte. A diretora o leu rapidamente, seu rosto uma mistura de alívio e incerteza. "É poderoso", comentou, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Tem certeza que não gostaria de escrever algo mais celebratório?" "Este é o poema que preciso." "Contribuir", respondeu Fátima firmemente. "Se não serve para seu boletim, tudo bem, entenderei." Teresa hesitou, claramente dividida entre rejeitar o poema e ficar sem conteúdo para o boletim. "Não, está bom", decidiu finalmente. "Vamos usá-lo." O boletim foi publicado 3 dias antes da visita do Dr. Castro. Era uma publicação colorida,
e brilhante, repleta de fotos de residentes sorridentes participando de atividades, muitas das quais haviam sido organizadas especificamente para a edição. O poema de Fátima ocupava uma página inteira, emoldurado por uma borda decorativa de folhas outonais. Saberemos logo se o Dr. Castro irá notar este poema em particular e se isso causará algum impacto, mas o que importa é que Fátima finalmente encontrou sua voz e não vai mais se calar tão facilmente. Durante a tarde antes da grande visita, o Pinheiros Sussurrantes fervilhava de atividade. Funcionários corriam de um lado para outro, polindo superfícies e ajustando arranjos florais recém-chegados. Residentes recebiam instruções sobre como se comportar durante a inspeção, com sorrisos tensos da administração que mal disfarçavam a pressão que sentiam. Fátima observava tudo com uma mistura de diversão e tristeza. Era como ver uma peça mal ensaiada, onde todos os atores sabiam que estavam fingindo, mas continuavam mesmo assim. Ridículo, não é? Comentou Valquíria, sentando-se ao lado dela na sala de estar. Como se não soubéssemos que metade desses vasos de flores vão desaparecer amanhã. Fátima assentiu. Espero que pelo menos as melhorias no encanamento do terceiro andar permaneçam. Olga disse que finalmente tem água quente consistente para seus banhos. Pequenas vitórias, suspirou Valquíria. Então, com um sorriso malicioso, acrescentou: vi seu poema no boletim, bastante ousado para alguém que se dizia tímida. Nem eu me reconheço mais, confessou Fátima. Acho que estava guardando muitas palavras por tempo demais. No dia da visita, Fátima deliberadamente manteve distância da comitiva administrativa que acompanhava o Dr. Castro pelos corredores. Preferia observar de longe, notando como o dono, um homem de meia idade com cabelos grisalhos, perfeitamente aparados e terno impecável, ocasionalmente parava para interagir com residentes claramente escolhidos a dedo. Foi durante o almoço que algo inesperado aconteceu. O Dr. Castro, aparentemente desviando-se do roteiro planejado, entrou no refeitório e começou a circular entre as mesas, apresentando-se aos residentes. Quando chegou à mesa de Fátima, onde ela estava sentada com seus amigos habituais, ele sorriu cordialmente. Dr. Eduardo Castro apresentou-se, estendendo a mão. Espero que estejam todos satisfeitos com nossos serviços. Antes que qualquer um pudesse responder, Valquíria falou em seu tom direto característico. Estamos nos ajustando, Dr. Castro. Embora eu deva dizer que sua visita já melhorou consideravelmente as condições por aqui. O Dr. Castro pareceu momentaneamente desconcertado pela franqueza, mas recuperou-se rapidamente. Estamos sempre buscando melhorar. Aliás, li o boletim informativo esta manhã. Muito bem feito. Ele se virou para Fátima. Você deve ser a dona Fátima Moreira, a poetisa. Fátima sentiu seu coração acelerar. Sim, sou eu. Seu poema me tocou profundamente, disse ele, para surpresa dela. Raramente vejo expressões tão honestas sobre a experiência de envelhecer em nossos estabelecimentos. A senhora tem um dom genuíno. Obrigada, respondeu Fátima, genuinamente surpresa pelo reconhecimento. Na verdade, continuou o Dr. Castro, gostaria de levar algumas cópias do boletim para nosso escritório central. Se a senhora não se importar, claro. De forma alguma, disse Fátima, tentando esconder seu espanto. O dono se despediu e continuou sua ronda, deixando para trás uma Fátima perplexa e uma Valquíria com um sorriso satisfeito. Bem, murmurou Valquíria. Parece que suas palavras chegaram a alguém importante. Fátima apenas assentiu, ainda processando o que havia acontecido. Nunca imaginara que seu poema alcançaria o próprio dono, muito menos que ele se daria ao trabalho de comentá-lo pessoalmente. A visita terminou. O Dr. Castro partiu,
e a vida nos Pinheiros Sussurrantes começou a retornar à normalidade, embora com algumas melhorias permanentes, para alívio dos residentes. Fátima continuou com sua rotina, escrevendo poemas e atualizando seu blog, sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar ainda mais dramaticamente. Você já passou por algo parecido, sendo ignorado e depois ter seu valor reconhecido? Ou conhece alguém que passou por essa experiência? Deixe nos comentários sua resposta. O proprietário, impressionado com a publicação de aparência profissional, leva uma cópia para a sede corporativa, onde sua assistente, impressionada com o poema de Fátima, o compartilha nas contas de mídia social da empresa. Foram 2 semanas de normalidade relativa após a visita do Dr. Castro. Fátima havia quase esquecido o elogio do dono, considerando-o apenas uma gentileza passageira. Sua atenção estava voltada para um novo projeto que começara com seu grupo de amigos, uma coletânea de histórias e poemas dos residentes que planejavam imprimir em formato de livreto para compartilhar entre si. Em uma tarde de quinta-feira, enquanto jogava cartas com Valquíria e os outros, Cecília, a mesma funcionária que a recebera em seu primeiro dia, aproximou-se com uma expressão incomum. Dona Fátima, tenho uma ligação para a senhora. Na recepção, anunciou ela, parecendo impressionada. É sua filha. Fátima sentiu um aperto no coração. Mariana raramente ligava fora de seus horários combinados aos domingos. Algo havia acontecido? Apressou-se para a recepção, pegando o telefone com mãos trêmulas. Mariana, está tudo bem? Mãe, a voz de sua filha soava estranhamente animada. Você está famosa. Por que não me contou? Famosa? Do que você está falando? Do seu poema, mãe. Está por toda parte. Uma colega do trabalho me mandou o link dizendo, não é sua mãe? E quando vi seu nome, quase caí da cadeira. Fátima sentiu-se confusa. Que link? Que poema? Invisível, mas vendo. Está circulando nas redes sociais, compartilhado por milhares de pessoas. Até algumas celebridades comentaram. Você não sabia? Não faço ideia do que está falando, filha, respondeu Fátima, completamente perplexa. Conversa continuou com Mariana, explicando freneticamente sobre como o poema havia sido compartilhado pela conta oficial da Rede Pinheiros nas redes sociais. E de lá havia sido repostado, retuitado e republicado inúmeras vezes. Aparentemente, o texto havia tocado um nervo sensível em milhares de pessoas que reconheciam as experiências de seus próprios parentes idosos nas palavras de Fátima. Mamãe, você precisa criar contas nas redes sociais imediatamente, insistiu Mariana. As pessoas estão procurando por você, querendo saber mais sobre seus escritos. Quando desligou o telefone, Fátima permaneceu imóvel por alguns instantes, tentando processar a informação. Famosa? Ela, aos 70 anos? Era absurdo demais para acreditar. Voltou para a sala de jogos em um estado de choque, relatando a conversa para seus amigos. Eu sabia, exclamou Valquíria, batendo na mesa com entusiasmo. Eu disse que seu talento era excepcional. Deve haver algum engano, protestou Fátima. Como um simples poema poderia causar tanto alvoroço? As palavras têm poder, observou Raimundo sabiamente. Especialmente quando expressam verdades que muitos sentem, mas poucos articulam. Na manhã seguinte, uma equipe de notícias local chegou ao Pinheiros Sussurrantes, solicitando uma entrevista com a poetisa laureada da sabedoria dos idosos. A administração, inicialmente confusa e depois oportunista, correu para afirmar que sempre apoiou os talentos de Fátima. Quando os jornalistas perguntaram a Fátima sobre o ambiente de apoio que alimentou sua criatividade, ela enfrentou um dilema moral: contar a verdade desconfortável ou seguir a narrativa da administração. A senhora Teresa estava visivelmente nervosa, pairando próximo a Fátima, enquanto a equipe de filmagem preparava as câmeras e microfones na sala de estar,
temporariamente reorganizada para a entrevista. Fátima podia sentir o olhar ansioso da diretora sobre ela, silenciosamente implorando para que não dissesse nada que pudesse prejudicar a reputação do estabelecimento. Dona Fátima, só quero dizer que estamos todos tão orgulhosos da senhora, disse Teresa em um tom artificialmente doce. Sempre soubemos que tinha um talento especial. Fátima apenas sorriu educadamente, sem confirmar nem negar a falsidade. Internamente estava dividida. Parte dela queria expor a hipocrisia da administração, revelar como havia sido ignorada e dispensada até se tornar inconveniente promovê-la. Outra parte reconhecia que uma denúncia pública poderia criar um ambiente ainda mais difícil para ela e seus amigos no futuro. Quando finalmente sentou-se diante da câmera, a jovem repórter sorriu amplamente. É um prazer conhecê-la, Dona Fátima. Seu poema tocou milhares de pessoas. Como se sente em ter sua voz ouvida de forma tão poderosa aos 70 anos? Respirando fundo, Fátima decidiu como navegar por aquele momento delicado. É uma surpresa maravilhosa, respondeu sinceramente. Escrevi durante toda a minha vida, mas apenas para mim mesma. Nunca imaginei que minhas palavras chegariam tão longe. O que a inspirou a escrever Invisível, mas Vendo? A experiência. Vivida, disse Fátima, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Quando envelhecemos, muitas vezes o mundo começa a olhar através de nós, como se fôssemos transparentes. Mas continuamos aqui, observando tudo, sentindo tudo, tendo algo a contribuir. A entrevista continuou, com perguntas sobre sua história pessoal, seu processo criativo e seus planos futuros. Quando a repórter perguntou especificamente sobre o ambiente no Pinheiros Sussurrantes, Fátima fez sua escolha. Em um momento de coragem tranquila, Fátima reconheceu o encorajamento de Nicolas, enquanto sugeria taticamente que todas as comunidades de aposentados poderiam se beneficiar ao ver verdadeiramente seus residentes como indivíduos com contribuições contínuas a fazer. Sua resposta diplomática ganhou a gratidão da administração e, mais importante, seu recém-descoberto respeito. Tenho sido abençoada com conexões significativas aqui, disse ela com um olhar sincero. Particularmente com outros residentes que compartilham experiências semelhantes e com funcionários como Nicolas, que me encorajou a compartilhar minha poesia. Acredito que todas as comunidades para idosos poderiam se beneficiar de ver seus residentes não apenas como pessoas que precisam de cuidados, mas como indivíduos com histórias ricas, talentos contínuos e contribuições valiosas a fazer. A repórter assentiu enfaticamente, um lembrete poderoso para todos nós. Nos bastidores, Fátima viu a senhora Teresa relaxar visivelmente, lançando-lhe um olhar de gratidão. Mas também notou o Dr. Ricardo, o médico residente e sobrinho do proprietário, observando-a com uma expressão pensativa, como se estivesse realmente absorvendo suas palavras. Após a equipe de notícias partir, Fátima foi abordada por residentes que nunca haviam falado com ela antes, parabenizando-a e compartilhando suas próprias histórias. Era como se sua súbita fama tivesse quebrado uma barreira invisível, permitindo conexões que antes pareciam impossíveis. Naquela tarde, o Dr. Ricardo bateu em sua porta. Dona Fátima gostaria de conversar um momento? Ela o convidou para entrar, curiosa sobre o que o jovem médico poderia querer. Fiquei impressionado com sua entrevista, começou ele, sentando-se na única cadeira do quarto enquanto Fátima permanecia na beira da cama. Particularmente com o que disse sobre ver os residentes como indivíduos com contribuições a fazer. Obrigada, respondeu ela simplesmente. A verdade é que tenho observado certos padrões problemáticos em nossa abordagem aqui, continuou ele, parecendo genuinamente preocupado. Sua situação ser ignorada até que seu talento se tornasse
Útil para a instituição. Infelizmente não é única. Fátima assentiu, surpresa com sua franqueza. Tenho uma proposta, disse ele, inclinando-se para a frente. Gostaria de trabalhar com a senhora para desenvolver um programa mais abrangente de artes e expressão criativa aqui. Algo que não seja apenas para mostrar nas visitas de inspeção, mas um compromisso genuíno com o bem-estar e a realização pessoal dos residentes. A oferta pegou Fátima de surpresa. Porque a senhora provou, de maneira muito pública, que nunca é tarde para ter impacto, e porque suspeito que tenha muito mais a dizer sobre como podemos melhorar. Em poucas semanas, o blog de Fátima atraiu milhares de seguidores, principalmente mulheres mais velhas, que encontravam seus próprios sentimentos não expressos em seus versos. Uma pequena editora ofereceu-se para compilar seus poemas em uma coletânea intitulada Versos do Ocaso, com prefácio de um renomado poeta que descobriu seu trabalho online e reconheceu sua voz autêntica. O blog Versos do Ocaso explodiu em popularidade. Com a ajuda de Nicolas e agora também de Mariana, que passara a visitar com mais frequência, Fátima aprendeu a navegar no crescente interesse por seu trabalho. Comentários chegavam aos montes, muitos de pessoas idosas que se identificavam profundamente com suas palavras, mas também de cuidadores, familiares e profissionais de saúde que encontravam em sua poesia uma nova perspectiva sobre envelhecimento. "Mãe, um e-mail de uma editora", anunciou Mariana em uma de suas visitas, verificando a caixa de entrada de Fátima em seu laptop. "Edições Outono quer publicar uma coletânea dos seus poemas. Diz aqui que a poeta Laura Alvarenga se ofereceu para escrever o prefácio depois de descobrir seu trabalho online." Fátima mal podia acreditar. Laura Alvarenga era uma das mais respeitadas poetas contemporâneas do Brasil, vencedora do Prêmio Jabuti. A ideia de que uma figura literária de tal calibre havia encontrado e apreciado seus humildes versos parecia surreal. "Deve ser um engano", murmurou Fátima. "Não é engano nenhum", insistiu Mariana, mostrando-lhe o e-mail. "Olha, eles estão oferecendo um adiantamento. Não é muito, mas é um reconhecimento real." O projeto do livro avançou rapidamente. A editora, especializada em literatura de autores tardios, via em Fátima não apenas uma história inspiradora, mas uma voz poética, genuína que merecia ser amplamente ouvida. O processo de seleção e organização dos poemas trouxe uma nova dimensão à vida de Fátima. Agora, ela não era apenas uma idosa escrevendo para passar o tempo, mas uma autora em vias de publicação, trabalhando com prazos e expectativas profissionais. No entanto, o que mais tocou Fátima foi o pequeno encarte que a editora sugeriu incluir no livro, uma breve biografia e uma foto atual. "Queremos que os leitores vejam a senhora como é hoje", explicou o editor por telefone. "Sua idade é parte da beleza dessa história, não algo a ser escondido." Outro gancho narrativo poderoso mantém a atenção e curiosidade do espectador. O que acontecerá com Fátima quando seu livro for lançado? Sua vida nos Pinheiros Sussurrantes mudará para sempre, e como sua família, especialmente Mariana, lidará com essa nova fase da vida de sua mãe. À medida que o outono se aproxima, Fátima se encontra liderando uma oficina semanal de poesia para outros residentes. Seu estilo de ensino suave, extraindo a criatividade há muito adormecida de outros. A administração, reconhecendo a publicidade positiva, reforma uma sala de sol não utilizada em um espaço de escrita criativa, batizado em homenagem a Fátima. A primeira sessão da oficina de poesia de Fátima atraiu uma dúzia de residentes curiosos. Alguns vieram pelo nome de Fátima, agora uma pequena celebridade local. Outros por genuíno interesse em escrita. Ela havia preparado cuidadosamente materiais introdutórios,
retomando suas habilidades de professora primária, que descobriu com alegria, continuavam tão afiadas quanto antes. Poesia não é sobre regras rígidas ou palavras complicadas, explicou para o grupo, sentado em círculo na sala comunal. É sobre honestidade, sobre encontrar as palavras que expressam o que realmente sentimos. Olga, sua amiga do grupo de cartas, parecia especialmente nervosa. Nunca escrevi nada criativo na minha vida, confessou. Fui enfermeira por 40 anos. Só sei escrever relatórios médicos. Fátima sorriu gentilmente. Então comece por aí. Escreva sobre um paciente que nunca esqueceu, mas como se fosse um poema, focando nos sentimentos, nas imagens, nos pequenos detalhes que ficaram com você. Semana após semana, a oficina de poesia cresceu em popularidade e impacto. Residentes que raramente falavam nas refeições descobriam suas vozes no papel, compartilhando memórias, medos, esperanças e sonhos. Fátima guiava com mão leve, oferecendo encorajamento e sugestões gentis, nunca críticas. A administração, inicialmente cética sobre o uso do espaço e dos recursos, mudou de opinião quando percebeu o impacto positivo que a oficina estava tendo na moral dos residentes. A senhora Teresa, em uma mudança surpreendente de atitude, começou a aparecer regularmente para oferecer suporte logístico. Estamos pensando em renovar a antiga sala de sol no 3º andar, informou ela a Fátima um dia, após uma sessão particularmente bem-sucedida. Dr. Ricardo sugeriu transformá-la em um espaço dedicado à escrita criativa. O que acha? Fátima ficou genuinamente surpresa. Seria maravilhoso, respondeu, mas parece um grande investimento para apenas uma atividade. Teresa balançou a cabeça. Não é apenas uma atividade, é terapia, é conexão social, é propósito. O doutor Ricardo está convencido de que programas como o seu são fundamentais para o bem-estar dos residentes. Ela fez uma pausa, parecendo um pouco constrangida. Na verdade, ele sugeriu que o espaço fosse chamado Sala Fátima Moreira. O anúncio oficial veio 2 semanas depois, durante um almoço especial. O Dr. Ricardo, com Fátima ao seu lado, revelou os planos para o novo espaço criativo, enfatizando o impacto positivo que suas oficinas de poesia haviam tido na comunidade. Quando mencionou que o espaço levaria o nome de Fátima, os residentes aplaudiram entusiasticamente, enquanto ela lutava contra as lágrimas de emoção. A inauguração da Sala Fátima Moreira coincidiu com o lançamento de seu livro Versos do Ocaso. Foi um dia de celebração nos Pinheiros Sussurrantes, com a presença não apenas de residentes e funcionários, mas também de familiares, representantes da editora, e até mesmo alguns fãs que haviam descoberto Fátima através das redes sociais. O espaço era tudo o que Fátima poderia ter desejado. Amplo e luminoso, com estantes cheias de livros de poesia, mesas confortáveis para escrita e até mesmo um pequeno palco para leituras. Na parede central, emoldurada em madeira escura, estava uma cópia ampliada de Invisível Mas Vendo, o poema que havia iniciado tudo. Filha de Fátima, testemunhando a transformação de sua mãe de retraída para florescente, admite que havia temido que o lar de idosos diminuísse o espírito de sua mãe. Em vez disso, ela observa com espanto enquanto Fátima constrói uma nova identidade que honra sua paixão ao longo da vida, em vez de deixá-la de lado pelas necessidades dos outros. Estou tão orgulhosa de você, mãe, disse Mariana, enquanto observavam juntas a multidão na festa de lançamento do livro. Havia lágrimas em seus olhos. E me sinto tão culpada por ter te trazido para cá. Fátima pegou a mão da filha. Não sinta culpa. No fim, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Como pode dizer isso? Mariana parecia genuinamente perplexa. Eu te abandonei aqui. Pensei que seu espírito iria diminuir, que você apenas...
existiria até o fim. E em vez disso, encontrei meu propósito. Sorriu Fátima. Às vezes a vida nos coloca exatamente onde precisamos estar, mesmo quando não parece no momento. Mariana enxugou as lágrimas. Ainda assim, quero que saiba que estamos reformando o quarto de hóspedes lá em casa, para que você possa ficar conosco quando quiser. Não precisa permanecer aqui. Fátima olhou ao redor, para seus amigos, conversando animadamente, para os residentes folheando seu livro com admiração, para Nicholas ajudando a servir canapés com seu sorriso caloroso, para a placa dourada na porta que levava seu nome. Este é meu lugar agora, respondeu suavemente. Aqui tenho propósito, tenho voz, mas adoraria visitar vocês nos fins de semana de vez em quando. A expressão de Mariana se transformou de culpa para compreensão. Sua mãe não era mais alguém que precisava ser cuidada, mas uma mulher realizada, vivendo seus melhores anos. Combinado, disse ela, apertando a mão de Fátima, e eu definitivamente virei mais vezes. Não quero perder nenhum dos seus novos poemas. No inverno, Fátima recebe convites para falar em outras comunidades de aposentados sobre envelhecimento criativo. Sua coletânea de poesia torna-se leitura recomendada para estudantes de gerontologia e trabalhadores de saúde. Quando um programa matinal nacional a entrevista sobre sua inesperada ascensão ao reconhecimento, Fátima usa a plataforma para falar sobre a importância de ver o potencial contínuo em adultos mais velhos. A primeira palestra de Fátima fora dos Pinheiros Sussurrantes foi em uma comunidade similar na região da Moca, em São Paulo. Estava nervosa, segurando suas anotações com mãos trêmulas, enquanto aguardava na pequena sala de conferências. O público, cerca de 40 idosos e alguns profissionais de saúde, a observava com curiosidade. Não sou especialista em nada, começou ela, com voz hesitante. Sou apenas uma mulher de 70 anos que descobriu sua voz quando todos achavam que ela deveria ficar em silêncio. À medida que falava, sua confiança crescia. Compartilhou sua jornada desde a invisibilidade inicial nos Pinheiros Sussurrantes até a descoberta de propósito através da poesia. Falou sobre como a expressão criativa não era apenas um passatempo, mas uma necessidade para o bem-estar emocional em qualquer idade. Quando envelhecemos, o mundo tenta nos dizer que nosso tempo de contribuir acabou, disse ela, olhando diretamente para seu público. Mas cada um de nós carrega histórias, sabedoria e talentos que só melhoram com o tempo. Como um bom vinho, ficamos mais complexos e interessantes com a idade. A resposta foi calorosa. Muitos residentes se aproximaram depois para compartilhar suas próprias experiências de serem ignorados ou subestimados. Vários funcionários tomaram notas entusiasticamente e a diretora da comunidade pediu permissão para adaptar seu modelo de oficina de poesia para seus próprios residentes. Essa primeira palestra levou a outras. Logo, Fátima tinha compromissos mensais em diferentes instalações pela cidade. Sua mensagem era simples, mas poderosa. O envelhecimento poderia e deveria ser um tempo de descoberta contínua e expressão, não de retirada e invisibilidade. A coletânea Versos do Ocaso começou a circular entre profissionais de saúde e estudantes de gerontologia. Uma professora da Faculdade de Medicina da USP adotou-o como leitura complementar em seu curso sobre cuidados geriátricos, argumentando que os poemas ofereciam insights sobre a experiência do envelhecimento que nenhum livro-texto poderia fornecer. Seus poemas deveriam ser leitura obrigatória para qualquer pessoa que trabalhe com idosos, disse-lhe a professora em uma conferência sobre envelhecimento ativo. Você captura perfeitamente aquilo que nossos pacientes raramente conseguem articular. A fama de Fátima continuava a crescer de maneira modesta, mas significativa. Ela nunca se tornou uma celebridade nacional,
Mas dentro de seu nicho especializado, literatura sobre envelhecimento e expressão criativa tardia, era cada vez mais respeitada e procurada. Em uma manhã fria de julho, Fátima recebeu um telefonema inesperado. Era uma produtora do programa Bom Dia Brasil, convidando-a para uma entrevista sobre sua história inspiradora e o impacto de sua poesia. Queremos destacar histórias positivas sobre envelhecimento ativo, explicou a produtora. Sua jornada aos 70 anos é exatamente o tipo de mensagem que queremos compartilhar. A notícia deixou Fátima em estado de choque. Uma coisa era falar para pequenos grupos de pessoas interessadas em seu nicho específico. Outra completamente diferente era aparecer na televisão nacional, expondo-se a milhões de telespectadores. Não sei se consigo, confessou ela a Valquíria, enquanto tomavam chá em seu quarto. Falar na televisão? E se eu gaguejar ou esquecer o que quero dizer? Bobagem, respondeu Valquíria com firmeza. Você enfrentou coisas muito piores na vida do que algumas câmeras. Além disso, esta é uma oportunidade perfeita para difundir sua mensagem para quem realmente precisa ouvi-la. Não apenas outros idosos, mas suas famílias, cuidadores, a sociedade em geral. Com o apoio de seus amigos e família, Fátima aceitou o convite. Mariana insistiu em levá-la pessoalmente aos estúdios e até comprou um conjunto novo e elegante para a ocasião. Um terninho azul petróleo que complementava perfeitamente os cabelos prateados de Fátima. No estúdio, a maquiadora trabalhou delicadamente em seu rosto, respeitando sua idade enquanto realçava seus olhos expressivos. A senhora tem uma pele maravilhosa, comentou a jovem. Queria saber seu segredo. 70 anos de experiências, respondeu Fátima com um sorriso. Não se pode apressar isso. Quando as câmeras começaram a rodar, o nervosismo inicial de Fátima deu lugar a uma calma surpreendente. Respondeu às perguntas da apresentadora com honestidade e eloquência, falando não apenas sobre sua própria jornada, mas ampliando a discussão para questões mais amplas sobre como a sociedade trata seus idosos. Quando me tornei invisível, aos olhos dos outros, foi como se meu valor como ser humano tivesse expirado junto com minha juventude, explicou ela. Mas o que descobri, e o que espero que minha história mostre, é que nosso potencial nunca termina, apenas se transforma. A apresentadora, visivelmente tocada, perguntou o que Fátima gostaria que as instituições para idosos fizessem diferentemente. Que parem de nos ver como problemas a serem gerenciados e comecem a nos enxergar como recursos a serem valorizados, respondeu Fátima sem hesitação. Cada pessoa idosa carrega décadas de experiência, conhecimento e sabedoria. Quando uma sociedade ignora isso, está desperdiçando seu recurso mais precioso. A entrevista foi um sucesso imediato, gerando uma onda de comentários positivos nas redes sociais e aumentando significativamente as vendas de versos do ocaso. Mais importante, provocou discussões importantes sobre políticas de cuidados para idosos e conscientização sobre ageísmo. De volta aos pinheiros sussurrantes, Fátima foi recebida como uma celebridade, desta vez genuinamente. Residentes que antes mal notavam sua presença agora a paravam nos corredores para parabenizá-la. A senhora Teresa organizou uma pequena festa de celebração e o Dr. Ricardo anunciou que, inspirado por suas palavras na televisão, estava implementando um novo programa chamado Experiência Valorizada. O Centro de Aposentadoria, agora famoso por nutrir talento literário, implementa a sugestão de Fátima para um programa de expertise de residentes, onde o conhecimento de toda a vida de cada pessoa é reconhecido e compartilhado. Nicolas, inspirado pela mentoria de Fátima, se matricula em aulas noturnas para perseguir seu próprio sonho de ensinar. O programa Experiência Valorizada
era simples em conceito, mas revolucionário em prática. Cada residente dos Pinheiros Sussurrantes era convidado a compartilhar seu conhecimento especializado, fosse de carreira profissional ou hobby de longa data, através de pequenas palestras, workshops ou tutoria individual. Raimundo, o contador aposentado, ofereceu-se para dar consultas financeiras básicas a outros residentes e até mesmo a funcionários mais jovens. Olga iniciou um grupo de suporte para residentes com problemas crônicos de saúde, usando seu conhecimento de enfermagem para ajudá-los a navegar pelo sistema médico. Valquíria, com sua experiência jurídica, começou a oferecer orientação sobre direitos dos idosos e questões legais relacionadas à aposentadoria. Para Fátima, o programa representava exatamente o tipo de mudança pela qual havia advogado, reconhecer os idosos não como recipientes passivos de cuidados, mas como contribuintes ativos para a sua comunidade. É como se finalmente estivéssemos nos vendo uns aos outros completamente. Ela com Nicolas, uma de suas visitas noturnas, agora uma tradição firmemente estabelecida, mesmo que ele é mais responsável de refeições. Nicolas, que agora ocupava uma posição administrativa júnior nos Pinheiros Sussurrantes, sorriu amplamente. A senhora mudou tudo por aqui, dona Fátima. Sabe disso, não é? Ela balançou a cabeça, sempre humilde. Apenas dei voz a algo que todos já sentiam. Bem, inspirou a mim também, revelou ele timidamente. Comecei a fazer um curso de licenciatura em letras à noite. Quero ser professor. Fátima sentiu uma onda de orgulho. Você será um professor maravilhoso, Nicolas. Tenho dom natural para isso. Ele enrubesceu com o elogio. Aprendi com a melhor. A senhora me mostrou como uma boa mentoria pode mudar vidas. À medida que o ano avançava, os Pinheiros Sussurrantes tornava-se um modelo para outras instituições. O Dr. Ricardo apresentou o programa Experiência Valorizada em conferências de geriatria, e vários estabelecimentos começaram a implementar versões adaptadas do conceito. A Sala Fátima Moreira recebia visitantes de outros centros, ansiosos para aprender como replicar seu sucesso. Para Fátima, a maior alegria era ver a transformação nos rostos de seus companheiros residentes. Pessoas que antes pareciam apenas esperar o tempo passar agora, tinham propósito em seus dias, entusiasmo em suas vozes e, o mais importante, o brilho de serem verdadeiramente vistas. Um ano após chegar como uma mulher invisível com 2 malas, Fátima celebra seu 71º aniversário rodeada por amigos, respeito e propósito. Sua jornada de negligenciada a influente lembra a todos que o valor de uma pessoa nunca diminui com a idade. Às vezes, as vozes mais poderosas são aquelas que a sociedade tem estado ocupada demais para ouvir. A celebração de aniversário de Fátima foi uma ocasião elegante, organizada por Mariana e seus amigos dos Pinheiros Sussurrantes. A Sala Fátima Moreira estava decorada com flores frescas e fotos que documentavam sua jornada extraordinária durante o último ano. Houve discursos emocionados, Valquíria falando sobre amizade, Nicolas sobre inspiração, Mariana sobre orgulho e muitos outros compartilhando o impacto que Fátima havia tido em suas vidas. Houve música. Um pequeno grupo de cordas tocando as composições favoritas de Fátima. E, é claro, houve poesia, leituras de seus trabalhos por residentes cuja confiança havia florescido nas oficinas semanais. Quando chegou a hora de Fátima falar, ela levantou-se com uma dignidade que sempre possuíra, mas que agora era visível para todos. Olhou ao redor da sala, para os rostos que haviam se tornado tão queridos, e sentiu um amor avassalador
por esta comunidade improvável que havia se tornado sua família. Quando cheguei aqui 1 ano atrás, começou ela, com voz firme e clara, sentia-me como se minha vida estivesse terminando. Como se tivesse sido colocada em uma prateleira para ser ocasionalmente espanada, mas nunca realmente utilizada novamente. Pausou, sorrindo diante das expressões compreensivas ao seu redor. O que não sabia, o que não poderíamos saber, é que estava apenas começando um novo capítulo, um que seria, talvez, o mais significativo de todos. Fátima ergueu sua taça em um brinde. Aos novos começos não importa a idade, as vozes que se recusam a serem silenciadas. E a todos vocês, que aprenderam a ver além da superfície, para o potencial infinito que existe dentro de cada um de nós. A sala explodiu em aplausos, e enquanto Fátima olhava para os rostos ao seu redor, percebeu com clareza cristalina uma verdade que agora definia sua existência. Nunca mais seria invisível. Sua jornada de negligenciada a influente não era apenas sua história pessoal, mas um testemunho poderoso de que o valor humano não diminui com a idade. Às vezes, como ela havia escrito em seu poema mais famoso, as vozes mais poderosas são aquelas que a sociedade tem estado ocupada demais para ouvir. E agora, finalmente, todos estavam ouvindo. Parabéns! Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.